Good afternoon. Today we're going to study, we're going to see, have a grammar look on some phrases of the book. A gente vai olhar aí algumas frases e conhecer as estruturas da passive and active form, da forma passiva e ativa. Em especial, a forma passiva, que é quando ocorrem alterações nas palavras. E aí a gente viu lá na semana retrasada que algumas coisas acontecem, como por exemplo, a adição de um verbo auxiliar no passado, do verbo to be, certo? Ele aí vai auxiliar no entendimento de colocar essa frase para a forma passiva. Mas aí vamos relembrar tudo bem direitinho, tá certo? Tudo que a gente viu. Porque a gente também viu as palavras, os verbos principais lá no passado. E eles têm uma forma também específica de escrita. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que eu imprimi, nas frases que eu imprimi, que são frases da própria atividade. E aí a gente vai perceber o que é que mudou, o que é que tem de diferente e o que é que precisa ter uma frase para ela poder ficar na forma passiva, tá certo? E aí, então, a gente vai poder online construir, frases com essa forma passiva de escrita. E vamos, claro, praticar também nosso speaking. Então, bora lá? Temos aqui o passo a passo de uma receita, do primeiro ao 8º passo, tá certo? Do primeiro à 8ª etapa. E então, aqui na primeira já encontramos logo de cara, Some chocolate was melted in a bowl over a saucepan. Um pouco de chocolate foi derretido em uma tigela em cima de uma panela, de uma saucepan. Então, o famoso banho-maria, como a gente pode encontrar aqui nessa parte aqui do livro, Isso daqui é o banho-maria, E é exatamente isso que a gente construiu. E é esta a frase final. Por que vamos colocar was? Eu tô dizendo, que um pouco de chocolate foi derretido. Eu não especifico quantos chocolates foram derretidos. Então, eu coloco was, que é o verbo to be no passado. Se estivesse no presente, aqui ao invés de was, seria is. E aqui, ao invés de melted, com ed no final, seria melt. Some chocolate is melted in a bowl over a saucepan. Um pouco de chocolate derretido um pouco de chocolate está derretido em uma tigela sobre a panela. Mas aí nós estamos falando de uma forma passiva. Então, algo aconteceu. Tem um acontecido aí. Ele foi derretido. Então, some chocolate was melted. Um pouco de chocolate foi derretido em uma tigela em cima da saucepan. Já na frase 2, aqui temos chocolate circles were made on a tree. E aí, qual é a diferença desse daqui para este daqui? É que aqui nós temos um plural, chocolate circles, círculos de chocolate, aquelas gotas de chocolate. Were made on a tray. Pequenos círculos. Então, eles pegaram o chocolate derretido e fizeram pequenos círculos, como tá aparecendo aqui no segundo passo do livro. Então, na frase, nós vamos encontrar aqui um plural. Então, vamos usar o were. Se estivesse no presente, não seria o is. Seria
are. Mas aí temos que ficar no passado. Por quê? Porque é uma frase que está passiva. Ou seja, ela está sendo ali, né, vitimizada. Estamos falando que algo aconteceu. E o que foi que aconteceu? Círculos de chocolates foram feitos. Feito. Não fiz, faço, mas feito. Ou seja, está no passado. Então, o verbo que aqui a gente pode ver que é make, make, ele tem que passar para o passado, porque foi feito. Então, ele vai passar a ser made. Made é a forma no passado. Chocolate circles were made on a tray. Círculos de chocolates foram feitos em uma bandeja. Já aqui no terceiro passo nós temos chocolate circles, novamente um plural, were made on a tray. Ah, aqui foi duplicado. Peraí. A terceira frase, na verdade, é some balloons were filled with air. Some balloons, balloons está no plural, então aqui recebe were, e aqui tem filled, e neste caso tá no passado, mas o passado ele vai ser com ed. Então é isso que vai acontecer. Às vezes terão palavras que elas vão ficar assim, e algumas vão ficar assim. Essas aqui são chamadas de irregulares. E essas aqui são chamadas de regulares. Certo? As duas são verbos. As duas estão no passado. Porém, tem a forma diferente de escrita. Porque essa é uma regra. É de no final de cada verbo no passado. E essa daqui não é uma regra. Ela foge da regra. Ela é sozinha. Então, nós temos que aprender, que consultar a tabela de verbos irregulares sempre que a gente for utilizar um verbo irregular, tá certo? Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos que vai fazer parte de uma pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? Lá no passo 4, temos aqui, que os balloons were dipped into the chocolate. Os balões, eles foram mergulhados dentro do chocolate. Então, mais uma vez aqui, observamos, né, o uso do plural. Quando é plural, nós utilizamos were. E aqui, dipped. Olha aqui o ed. Nesse caso, a palavra é bem pequenininha e termina com uma consoante. Nós repetimos a consoante, CVC, consoante, vogal, consoante. E aqui dobramos essa consoante, ou seja, dobramos a letra P e colocamos o ED. Então, ela segue a regra. Segue a regra. Dipped into the chocolate. Mergulhado dentro do chocolate. E aí, a gente vê, todas as frases que nós construímos lá na aula passada. E aí, conseguiram relembrar bem? Estão percebendo qual é a estrutura de uma frase que está na forma passiva? Por exemplo, esta de número 8. The chocolate dishes were filled with fruit. Os pratinhos de chocolate foram preenchidos com frutas. Então, precisamos ter um verbo to be no passado. Verb be no passado. E quem são o verbo to be no passado? O was e o were. O was utilizamos para
o singular e o were utilizamos para o plural, certo? Was e were são o verbo to be no passado. Was, ele está no singular e o were está no plural, ou seja, quando há mais de uma coisa, de um objeto. E o verbo principal, que é este que está aqui em verde, ele tem que ficar no passado. Um verbo no passado. Verbo no passado. Tá certo? Esse esqueminha, a gente pode ver ele melhor lá na nossa aula online de hoje, tá certo? Então, ó, bye bye. See you in some minutes, ok? Vejo vocês em alguns minutos na nossa aula online de hoje. Bye!